Fala aí, meu filho! Muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar de forma muito prática como fazer o deploy de um site estático num bucket S3 conectado com o CloudFront lá na AWS, tá? Essa é uma maneira muito eficiente e muito barata de fazer hospedagem de sites aí na internet para você conseguir fazer o deploy aí dos seus front-ends, das suas SPAs, dos seus sites estáticos e tudo mais, de modo que você não precise ter um servidor em execução o tempo todo, gerando custo ali para a empresa para conseguir fazer a publicação de um site. Então, vem comigo aqui no vídeo de hoje, eu vou te ensinar o passo a passo ali do como você fazer. Isso vai funcionar aí tanto para sistemas aí criados em Angular, em React, em Vue, tudo que você consiga gerar ali o SPA, gerar o arquivo estático dele, isso vai funcionar dessa forma. Então, vem comigo que eu vou te mostrar aqui o passo a passo, beleza? Então, em primeiro lugar, é o seguinte, vou pegar aqui um projeto em Next, pode ser um projeto em Next, só para a gente ter de exemplo. E aí a gente vai fazer aqui o passo a passo, tá? Para criar o repositório e para fazer o deploy ali dele do zero. Vou pegar aqui a seção de inicialização. Então, beleza. Basicamente, para a gente iniciar, precisa rodar esse comando aqui no terminal. Então, vou copiar aqui o comando. Vou chegar aqui no meu VS Code. Vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Vamos rodar aqui a criação do projeto. Beleza, então aqui no terminal basta a gente rodar o comando aqui que a gente acabou de copiar. Vou rodar aqui como sudo para não ter problema de permissão. Vou chamar aqui de static website. TypeScript, beleza. SLint, tailwind, router, no. Ok. Aguardar aqui a instalação das dependências. Legal, parece que ele criou tudo aqui. Deixa eu ver o package JSON. Tá aqui, tá rodando, tá normal. Deixa eu ver aqui no terminal. Eu vou dar um npm run dev. Deixa eu ver se ele vai subir. Ah, tô na versão 16 do Node. Deixa eu trocar aqui, ó. Reinstalar as dependências. Pode ter sido isso o problema aquela hora. Beleza, atualizou. Subiu. Vamos ver. Abrir aqui uma outra aba. Legal. A página subiu aqui, deu tudo certo, né? Agora, deixa eu fazer o seguinte. Vou customizar aqui a página inicial só para a gente ter uma referência qualquer. Vou trocar aqui. Vai Douglas Oliveira. Beleza. Então a gente já sabe que é o site que a gente acabou de subir. Agora, deixa eu voltar aqui no terminal. A gente precisa fazer o build da aplicação para conseguir subir lá no bucket, né? Então vamos rodar o npm run build para a gente entender como que ele vai ser gerado aqui. Ó, a forma que o Next gera o build aqui por default, ele gera vários arquivos JSON aqui, ele está no modo... Ele está basicamente rodando no modo aqui SSR, né? Aí a gente precisa ajustar uma configuração para fazer a exportação aqui do build em modo estático, em modo
SSG, né? Static Site Generation. Acho que é Next Sport, aqui no build. Vamos ver. Aqui ele está reclamando que foi alterado, né, o modo de exportação. Falou para a gente trocar aqui no arquivo de config. Então, aqui no arquivo config, bastaria a gente colocar o output export. E aí eu tiro isso daqui. Dou um run build de novo. Vamos ver. Legal. Aí ele jogou aqui na pasta alt, ó. Aí agora repara que a gente tem os arquivos estáticos aqui de fato do site, né? Ele já gerou o minificado, colocou aqui o favI com página 404, aqui o next onde estão todos os dados. Beleza. Esse é o build que a gente precisa gerar para conseguir fazer o upload lá na AWS, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, turma. Para a gente conseguir fazer o upload do site lá na AWS, a gente precisa fazer algumas configurações. Primeiro, eu já estou logado aqui na minha conta AWS, tá? Então, é bom você já estar logado aí na sua conta. E aí, o primeiro passo, a gente vai vir aqui no S3. Aí, a gente vai criar um bucket. Vamos chamar aqui esse bucket de static website Oliveira M. Douglas. Vou colocar só o meu nome aqui para não dar conflito de nome do bucket. Não precisa mexer em nada aqui embaixo. Aqui também é para deixar bloqueado o acesso ao público. O versionamento não precisa. A criptografia deixa padrão. E a chave do bucket deixa ativada. Beleza. Acabamos de criar aqui. Nosso bucket já foi gerado. Beleza? O SST1, ok. Agora a gente vai vir aqui no CloudFront e vai criar uma distribuição. Só recapitulando, turma, o S3 ele é um bucket, né? Ele é um lugar onde a gente vai usar armazenamento ali de objetos, sejam de imagens, sejam de arquivos estáticos, sejam de N coisas. Ele tem um recurso que você consegue hospedar um site estático nele diretamente. E também tem um recurso que você consegue armazenar o objeto e serviços do objetos através de um CloudFront. O CloudFront, ele vai ser usado aqui como se fosse um CDN, né? Então, ele tem vários pontos de entrada ali ao redor do mundo, né? Tem vários servidores espalhados, e aí ele faz a replicação aqui do nosso código para todos esses lugares ao redor do mundo. E aí, dependendo de onde a pessoa está fazendo a requisição, a distribuição que estiver mais próxima da pessoa é quem vai fazer a entrega ali do conteúdo, para que isso seja mais rápido e tenha uma latência menor ali na hora da entrega do conteúdo, tá? Aí agora é o seguinte, na hora da gente escolher aqui o domínio, a gente vai escolher o bucket que a gente acabou de criar. Então vamos pegar aqui, que é esse, ó, Static Website Oliveira S3 SST1. Beleza. Aí eu vou trocar aqui, vou colocar só S3 na frente para facilitar o nome da minha origem, tá? Na hora que você estiver criando essa origem, esse nome não pode ser alterado posteriormente. Então é bom você já deixar um nome aí que seja conveniente para o que você está fazendo. Na questão da origem de acesso, como a gente deixou o nosso bucket com acesso bloqueado, né, com acesso público bloqueado, nós precisamos selecionar essa opção aqui, ó. Opção recomendada, inclusive. Que é a de Orange Access Control, né? Aí a gente vai ver aqui na lista, a gente vai mandar criar uma nova OAC, né? E aí, aqui o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, OAC traço Static Website Oliveira S3, que é o S3, que é o nome do bucket, né? Só para saber que é um bucket lá do S3. Aí a gente vai marcar aqui como requisição assinada e vai mandar criar. Legal. Aí ele está falando aqui que a gente vai precisar atualizar lá a política do bucket. Aí a gente vai fazer isso depois que a gente criar aqui a distribuição, tá? Aqui na parte de comportamentos, nós vamos deixar a compressão de objeto automaticamente. O que é isso aqui?
ele otimiza ali na hora de fazer na hora de fazer o get do objeto, ele comprime ali, né? Ele faz uma compressão dos objetos para que a velocidade de resposta entre o server ali e o cliente seja mais rápida, tá? Eu vou colocar aqui para redirecionar todas as chamadas de HTTP para HTTPS, ou seja, se alguém tentar acessar com HTTP, vai ser redirecionado sempre para HTTPS. Os métodos HTTP, como a gente está falando de um site estático, eu vou deixar somente essa primeira opção aqui, que é o getRead. Não precisa fazer post, put, nem nada aqui para essa distribuição. Essa parte aqui a gente vai deixar marcado como não, porque a gente não está bloqueando aqui o acesso do CloudFront. A questão do cache, a gente vai deixar essa opção do cache otimizado. Essa opção de ordem de request não precisa alterar. Na questão aqui do firewall, quando você está tratando de um sistema aí que vai para produção mesmo, algo que seja mais crítico, digamos assim, algum sistema aí de aplicação, algum sistema importante da empresa, aí é interessante você sempre habilitar o firewall aqui, tá? Ele tem um custo, né, aqui que ele está falando, custo estimado ali de US$ 14, mas ele consegue te proteger de bastante coisa. E aí você consegue depois customizar essas regras e tudo mais. Para o nosso intuito aqui, eu vou deixar desmarcado. Aqui na parte de configurações, eu estou falando aqui para ele usar todas as localizações do CloudFront, ou seja, ele vai espalhar pelo mundo inteiro aqui, né, a distribuição para conseguir ficar mais rápido a latência. Ou você consegue restringir também só algumas partes aqui do mundo, né, só na América do Norte, só na Europa, enfim, você consegue definir. Se você tiver dentro aqui da AWS um certificado SSL, né, já habilitado, você consegue colocar aqui um CNAME e um certificado customizado aqui, né? Não é o nosso caso, aqui a gente não vai, para a nossa proposta de exemplo, a gente não vai colocar um CNAME, beleza? Vou habilitar a requisição HTTP versão 2 e versão 3. O default root object, a gente vai colocar como index HTML, que é basicamente esse arquivo aqui, ó, que é o arquivo inicial da nossa aplicação, tá? Aqui na descrição, nós vamos colocar que é o nome do bucket lá, Static Website Oliveira N. Douglas. Vou mandar criar a distribuição. Beleza. Com isso, a gente já tem o ID da distribuição e já tem o bucket. Aí aqui ele está reclamando, está pedindo para a gente colocar, reclamando não, está pedindo para a gente colocar lá na política do S3 a policy, né, para permitir o acesso do CloudFront, permitir que o CloudFront acesse o S3 e consiga ler os objetos lá. Então a gente vai dar um copy aqui na policy, vai vir aqui em permissões, nessa seção de política do bucket vai vir em editar e vai jogar o conteúdo aqui. Ele está basicamente permitindo que o CloudFront consiga fazer um get object, né, para ler os objetos ali do bucket, e ele está permitindo somente para essa distribuição aqui exclusiva, tá? Salvar as alterações. Aí, beleza. Nosso bucket já está pronto e nosso CloudFront já está pronto. Agora, nós vamos criar um repositório para fazer o upload aqui, para fazer o CI/CD, fazer o upload da aplicação. Para isso, eu vou usar o Bitbucket, tá, galera? Mas o processo é o mesmo para você usar ali, seja no GitHub, seja no GitLab, enfim. Você pode usar o repositório aí de código que você preferir. O que vai mudar um pouco é o pipeline, né? Como o pipeline é criado. Vou criar aqui do zero, né? Ele pediu para criar um workspace. Tá criando aqui a minha conta, né? Normal. Aí, enquanto isso, o que é que eu vou fazer? Enquanto ele está criando ali, a gente vai vir aqui no nosso código de volta. Eu vou iniciar. Deixa eu só trocar aqui um negócio na tela, que aí fica mais fácil vocês visualizarem.
Legal, acho que assim fica mais fácil para visualizar o terminal, hein? Eu vou dar um init no Git aqui, ó, git init. Vou criar um repositório. Aqui ele vai pedir para eu criar um projeto, né? Eu vou criar aqui o repositório que é o static website. Vou mandar criar o repositório. Beleza. Agora é o seguinte. Como eu acabei de criar esse repositório, eu vou criar uma chave SSH para eu conseguir fazer a conexão ali com ele, que eu não gosto de ficar fazendo o clone, as alterações do Git via HTTPS, tá? Via SSH eu acho mais eficiente. Então eu vou gerar uma chave aqui para ele. Aí ele vai me pedir o nome da chave, eu vou colocar bucket. Beleza, ele gerou minha chave. Aí eu vou pegar minha chave e vou colocar lá no Bitbucket agora. Beleza, coloquei a chave lá, turma. Como eu tenho muitas chaves SSH aqui, eu tenho acesso a várias contas do Bitbucket, eu vou criar um alias novo aqui para o Bitbucket ali que eu acabei de criar. Eu vou chamar aqui de Bitbucket Wake. E aqui eu vou colocar que é nome da chave, né? Legal. Agora na hora de fazer o clone, clone não, nem preciso fazer o clone porque eu já dei um git init. Eu só preciso setar a URL aqui do repositório. Git remote add origin. Aí, eu vou trocar aqui a URL, em vez de ser bitbucket.org, vai ser bitbucket.wake, que foi o que eu acabei de criar. Então, git status, beleza, só tem essas duas alterações. Aqui, por default, ele já criou para mim um readme e um git ignore. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer o commit, só para ver se ele se conectou certinho. Como eu acabei de criar, provavelmente ele vai reclamar. Ele vai reclamar provavelmente porque já tinha coisa lá. Então eu vou sobrescrever, vou forçar a sobrescrita aqui nessa primeira execução só, tá? Aí ele já subiu tudo para cá, beleza, certinho. O que que eu vou fazer agora? Agora a gente tem que criar o nosso arquivo do pipeline. Vou chamar aqui de bitbucket pipelines.yaml. Agora que a gente já tem aqui o arquivo, nós vamos definir aqui dentro desse arquivo quais são as instruções para ele rodar o CI/CD, né? O pipeline quando a gente fizer o deploy. Então a gente vai colocar aqui, ó, image. A imagem base vai ser o Node 18. Por quê? Eu quero que ele pegue a imagem do Docker, né? O que que é essa imagem aqui? A imagem do Docker que ele vai baixar lá do Docker Hub para servir como base para fazer o passo a passo aqui do pipeline. Então, como base, eu quero que ele use a imagem do Node 18, porque é a mesma versão que eu estou usando aqui no ambiente local. Aí a gente vai colocar as definitions. Aí lembrando, tá, turma? Quando vocês vão fazer aí um pipeline do zero, é sempre importante olhar a documentação. Então aqui eu estou dando o exemplo do Bitbucket, né? Por já estar usando há bastante tempo, já tenho aqui a referência. Mas se por acaso fosse fazer algum pipeline novo ali no GitLab, alguma coisa assim que você não tem referência, é importante olhar a documentação lá para entender onde que estão essas coisas, né? Porque não estou tirando basicamente da minha cabeça. Todos
pipelines aqui, todos os repositórios, ele já tem documentação bem extensa ali explicando passo a passo de como configurar a referência de todo o pipeline, tá bom? Então aqui, ó, ele mostra a imagem do Docker, ele fala aqui como que tem que ser o nome do arquivo, ele aqui embaixo ele mostra aqui alguns tópicos mais globais, aqui as opções do step, por exemplo, ele mostra aqui que tem o default, como que tem que ser cada step, que tem que ter a tag script, quais são as imagens que você tem, quais são as opções que você tem na questão do Docker Image, você pode clonar de um registry, né, de um Docker registry diferente do padrão, enfim, você tem N opções aqui. Você tem N opções aqui de utilização, tá? Aí, caso você queira saber mais, é importante dar uma olhada aqui na documentação oficial, beleza? Aí vamos lá, o que a gente vai definir aqui? Os nossos steps, tá? Esse step aqui, vou chamar, vou chamar ele de install, e basicamente, esse step aqui ele vai servir para a gente fazer a instalação das dependências. Aí a gente vai separar o nosso pipe em dois steps. O primeiro que vai fazer a instalação das dependências. E por que eu estou fazendo esse step da instalação da dependência separado? Para que a gente consiga colocar ele no cache do Bitbucket. E aí toda vez que for rodar a pipeline, seja muito mais rápido a execução, porque ele já está em cache ali. Então essa etapa aqui vai ser mais veloz. A etapa do build, que basicamente precisa ser customizada ali para toda vez que for executar, entendeu? Aí a gente vai colocar aqui, ó, dei dois tabs, né? Ou seja, um tab aqui embaixo do definition. Aí para cada step, eu vou colocar aqui agora o nome do step, que é o que vai aparecer lá na hora que a gente for rodar o pipeline. Vou chamar aqui, ó, instalação das dependências. Beleza? Aí a gente vai ter um script. O que a gente vai rodar nesse script? A gente vai rodar um npm install. Aí a gente vai colocar uma chave aqui, ó, cache, o cache node. Quando a gente coloca aqui o cache node, o próprio Bitbucket já entende que ele tem que fazer o cache da pasta node modules. E aí a gente vai disponibilizar aqui o artefato do Node Modules para conseguir ser utilizado na próximo step, né, na próxima etapa. A gente coloca Node Modules asterisco, asterisco, que ele vai pegar recursivamente ali tudo que faz parte lá do negócio. Aí o segundo step que a gente vai colocar aqui, vou chamar de build e deploy. Build and deploy. Aí, aqui nessa etapa do build, a gente vai colocar o nome também, certo? Build e deploy AWS, beleza? Qual que vai ser o script dele? Ele vai pegar, vai executar aqui um npm run build, e aí depois a gente vai colocar aqui, ó, vai fazer a chamada de uma imagem do próprio Bitbucket que já está pronta para fazer deploy de arquivos lá no S3, né? Se a gente for olhar aqui ó, Atlassian deploy S3, esse carinha aqui, ó. Aqui ele mostra todas as opções que existem para você conseguir fazer o deploy lá na imagem, né? Então basta você colocar ele como um pipe, seta a imagem, coloca essas variáveis, fala qual que é o bucket, fala qual que é a pasta local onde estão os arquivos, que ele já vai pegar os arquivos que estão aqui no local e vão colocar lá no bucket do S3 com base nas variáveis ali de autenticação. Então a gente vai vir aqui, ó, no pipe vai colocar o nome da imagem, né? Atlassian. Copiar aqui. Opa.
Aí vai colocar as variáveis. Ó, igual que ele está pedindo aqui, ó, variáveis. Quais são as variáveis? O bucket do S3. Qual vai ser o nome do bucket do S3? O que é legal, tá, turma? Que esse bucket do S3 ele seja uma variável de ambiente lá na hora que você estiver fazendo o deploy. Aqui no Bitbucket, para a gente fazer o uso da variável de ambiente, que eu já vou mostrar para vocês onde que a gente define, basta a gente colocar aqui um cifrão na frente, que ele já vai entender que é uma variável de ambiente, ele vai ler ali dinamicamente na hora que a gente estiver executando. Eu vou chamar aqui de S3Bucket também. Aí a gente vai colocar aqui a outra variável que é o localpath. Localpath é de onde que ele vai pegar ali os arquivos locais. Eu vou colocar na pasta alt. Por que a pasta alt? Porque essa pasta aqui que ele foi gerado pelo Next, né? Aí se você estiver usando, por exemplo, o Angular, o React, ali outro framework, outra coisa, você tem que pegar a pasta do build que foi gerada lá do arquivo estático e coloca aqui no localpath. Aí a gente vai precisar setar as variáveis da Amazon lá para ele conseguir fazer a autenticação. Que são basicamente essas três aqui, ó. Você pode usar tanto Access Key Secret ou a questão ou usando o role, né, também para fazer o deploy. Aí o que for melhor no momento de você estar executando, tá? Vou tirar isso daqui, vou deixar o nome da variável igualzinho aqui o nome da chave que está sendo esperada, beleza? Depois que a gente colocou lá no S3, o que a gente vai fazer? Vou criar um outro pipe aqui que é para fazer a limpeza do cache lá do CloudFront. O CloudFront, para ele trazer essa questão da performance, ele cacheia também o resultado ali que foi feito do front e do back, para que seja mais rápido, né? Seja bem veloz ali a velocidade de carregamento da página. Então ele gera um cache. Toda vez que a gente faz um build, a gente precisa fazer um invalidate nesse cache para que ele consiga pegar o código mais atualizado. Então, para isso, a gente vai usar uma outra imagem aqui da Atlassian também, que serve justamente para a gente fazer esse invalidate aí. Eu vou colocar aqui, ó, Atlassian CloudFront Invalidate. Ó, aí ele já dá essa imagem também. A ideia é a mesma coisa, né? Você coloca aqui no pipe, vai falar qual que é a versão do negócio, vai falar as variáveis e o número da distribuição. Esse cara aqui, que é o da role, a gente não vai usar, então vou tirar ele e vou setar esses três. Vou setar esse, vou setar esse, vou setar esse. E aqui a gente vai setar, vou colocar até um prefixo aqui, ó, CF de CloudFront, né, Distribution ID. Então a gente vai colocar lá nas variáveis de ambiente do pipeline, tanto o bucket, a chave da AWS e o Distribution ID. Legal, aqui a gente fez a definição das etapas. Aí agora a gente vai fazer aqui a criação de fato do que manda executar o pipeline. Então a gente cria aqui pipelines, a gente vai falar que o pipelines vai rodar nas branches. No nosso caso a gente só tem uma branch, né? Que é a branch main. Quais são os steps que eles vão rodar? Aquele que a gente criou ali em cima, ó. Step install. Depois que ele rodou o step install, ele vai rodar o step build e deploy. Depois que aí para rodar o step build e deploy, ele precisa das variáveis, né? Na etapa de install, a gente não está usando variável nenhuma. Aqui a gente já está usando variável. Então a gente vai precisar falar aqui referente a qual deployment que a gente vai usar as variáveis. Já vou mostrar para vocês o que é um deployment group aqui, tá? Vou chamar aqui de production. Aí, nesse caso, por a gente estar passando variável, a gente precisa aceitar assim. A sintaxe aqui do Bitbucket é assim para... A sintaxe do Bitbucket é assim para quando a gente está usando aqui o deployment. Vamos lá, por que a gente definiu isso? Eu estou falando aqui que na branch main, toda vez que houver um commit, ele vai executar automaticamente esse pipeline. Se eu tivesse outra branch aqui para fazer deploy em outro ambiente, bastaria eu duplicar essa parte
Aí aqui vamos supor que eu tivesse uma branch chamada develop. Ao invés de usar o deployment develop, eu ia colocar aqui development. E aí ele vai pegar, nesse caso, as variáveis de ambiente de produção, aqui ele vai pegaria as variáveis de ambiente de development. Aí a gente já vai ver lá como se configura. Então, beleza. Aqui eu já defini o Bitbucket, definimos o pipeline. Vou fazer um push aqui e a gente vai ver uma coisa. Commit "-m", criação do pipeline. Tá pedindo para eu setar o orange aqui para mim, beleza? Subiu. Só que aí vocês vão ver ó, que ele não vai rodar automaticamente o pipeline. Por quê? Porque meu pipeline está desabilitado. Ó, e aqui ele está falando que eu preciso do two-step verification para execução dos deployments. Então deixa eu já fazer isso daqui. Deixa eu só pausar o vídeo. Beleza. Já habilitei. Agora ele está pedindo, ó, a gente precisa vir aqui ó, nas configurações do repositório. A gente vai vir aqui na seção de pipelines, primeiro aqui em settings. Ó, acho que ele não reconheceu ainda a minha two-step verification. Deixa eu só verificar isso daqui. Beleza, agora ele reconheceu. Aí a gente vem aqui nas configurações do repositório. Aí a gente vai habilitar o pipeline. Beleza. Habilitamos. Lembra que a gente viu a questão do deployment? É bem aqui, ó. Ele vem por default com esse deployment test e o production. Esse nome, teste production, é o que fica, é o que a gente atribui aqui embaixo. É o que a gente atribui aqui embaixo na hora de passar para os steps, dependendo da branch que a gente está usando. No nosso caso aqui, a gente está usando production, né? Nesse caso aqui. No caso, a gente está usando production, então eu tenho que vir aqui e setar todas as variáveis que a gente tem aqui nessa parte de production, tá? Vou fazer isso aqui agora. Então, ó, CloudFront Distribution. Você vai vir aqui, vai setar a distribuição, vai pegar o ID da distribuição e vai colocar aqui. Aí a mesma coisa para as demais. Vou pegar o bucket, vou colocar aqui. Coloquei o bucket. Aí a gente vai pegar a região, vai colocar aqui o SIST1. E aí você vai colocar o Access Key e o Secret, tá? Para fazer o Access Key e o Secret, você precisa gerar um usuário aqui no IAM, né, na AWS. Então, gera um usuário aqui no IAM e você vai pegar a credencial dele ali para fazer a atribuição ali no negócio. Como eu já tenho criado, então você tá ele aqui direto e a gente vai usar ele lá no nosso pipeline. Beleza, já setei aqui as credenciais. Já está no nosso pipe. Agora o que a gente precisa fazer? Testar o nosso pipeline, né? Vou fazer uma alteração qualquer aqui só para a gente testar. Escrever aqui só static website. Aí vou dar um commit. Teste CI/CD. Muito bom. Fiz o push. Agora a gente vai vir aqui no pipelines. Vamos ver. Ó, no plano grátis aqui do Bitbucket ele oferece 50 minutos por mês, né? De 50 minutos por mês de execução grátis. Ó, vamos ver por que ele não iniciou ainda. Será que eu escrevi o nome do arquivo errado? Não tá certo. A branch que a gente está usando, branch main. Ah, escrevi errado aqui, ó. É branches com E. Vou fazer o commit de novo, que eu tinha escrito errado aqui, ó.
Esperar subir, beleza, subiu. Ó, agora ele pegou, deu erro, vamos ver. É a indentação aqui, provavelmente, de algum step. Ah, aqui, ó. Indentação desse carinha. Vou ajustar aqui, fazer o commit de novo. Opa, fazer o push. Vamos ver agora. Aí ele começou a executar aqui, ó, em progresso. Aí ele já separou, já reconheceu aqui as duas etapas, né? Que é a instalação das dependências e depois o build e deploy. Agora é só aguardar a execução. Legal, terminou de rodar aqui, turma. Aí agora é o seguinte, ele rodou, tá vendo? A etapa da instalação das dependências, instalou tudo, gerou o artefato aqui com o Node Modules. Aí aqui embaixo ele pegou, fez o download do artefato, rodou o build do Next, rodou aquele pipe que faz o deploy para o S3 e rodou a invalidação do cache lá no CloudFront. Vamos dar uma olhada. Aqui nos objetos, a gente vai clicar aqui na setinha de atualização, olha só, ele já subiu tudo para cá, ok? Aí aqui no S3, no CloudFront, a gente atualiza. Aqui na aba de Invalidations, ó, tá, já está fazendo invalidation também, está em progresso. Aí aqui na aba geral, o que ele vai dar? Ele vai me dar o Distribution Name. Isso daqui é basicamente o DNS que a gente pode usar para acessar a aplicação. Então, se eu jogar aqui, ó, o DNS, vamos ver, a gente tem que ver o nosso site lá, ó, tá vendo? Subiu, rodou, bonitinho. Deixa eu voltar aqui a minha tela, peraí. Então, ó, voltou aqui bonitinho, tá vendo? A gente tá com a nossa customização aqui do que a gente colocou lá. E é assim que faz deploy aqui do CloudFront da S3. Aí você pode ver, ó, que é super rápido o carregamento. Ele coloca tudo ali. Aí, se você tiver... Quando você está construindo aplicações maiores, você tem rotas, né? Que as rotas geralmente são feitas pelo próprio SPA, digamos assim. Você precisa vir aqui, ó, ajustar uma questão. Na parte de error pages, como o SPA ele só tem basicamente o index, né? Somente o index HTML ali, que é o que contém todo o HTML das páginas, que faz toda a questão do roteamento, porque o restante é tudo por JavaScript. Ele vai tentar procurar aqui no bucket, se você tentar acessar uma rota, por exemplo, barra produtos, ele iria tentar buscar aqui no S3 uma pasta chamada barra produtos que tivesse ali um arquivo aqui dentro. Mas como não existe isso na SPA, o que você precisa fazer? Você precisa vir aqui nessa seção de error pages e criar aqui uma customização do error page. Então, toda vez que der, por exemplo, o código 404, que ele não encontrar, que o CloudFront não encontrar, você pode customizar a resposta e mandar ele acessar o arquivo, por exemplo, index.html, devolvendo status 200. Por quê? Aí o index.html se responsabiliza lá no SPA por fazer o redirecionamento para a rota correta. Como no nosso caso aqui a gente não tem outras rotas, né? Isso aqui não seria afetado, mas se de repente a gente tivesse aqui uma rota específica, a gente jogaria aqui para a parte onde estaria o negócio, ele não daria esse erro, né, de acesso negado. Como eu acabei de fazer essa mudança, você vem aqui no Invalidation, dá um barra asterisco aqui. Você pode pegar e fazer isso tanto para páginas não encontradas, quanto para aquele erro 403, que é o forbidden, que ele está tentando ainda acessar aquele arquivo lá. Você pode começar também, mandar ele jogar também para o index.html. Aí o index.html que vai se responsabilizar por toda essa questão de roteamento. Você pega aqui, joga para lá, faz um invalidate para ele tirar o cache. Olha lá. Aí ele joga tudo, toda a rota que for acessada, for tentar ser acessada, ele vai jogar para o index.html. Aí no index.html é que o framework ali que você estiver usando, o Angular, o React e tudo mais, vai fazer a gestão ali da rota e vai fazer o direcionamento correto, tá? Então essa aqui é a forma aí de você fazer o deploy de uma aplicação
usando o CloudFront e o S3 para fazer hospedagem de sites estáticos. Falando em termos de custo, ele tem um custo muito otimizado, muito baixo. Então, ele vai gastar aqui, sei lá, você vai gastar menos de R$ 3 por mês para fazer uma hospedagem num negócio desse. Às vezes nem isso, dependendo do tamanho do site, porque é muito barato, né? O CloudFront ali é muito barato, o Bucket também é muito barato, ele tem uma cota grátis enorme ali, com milhões de acessos. Então é algo que compensa bastante aí para muitos casos, para muitas empresas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de comentar aqui. Compartilha com seus colegas aí que precisam saber disso. Se ficou alguma dúvida, não deixe de me mandar uma mensagem, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. I don't wanna let myself down